Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? A gente hoje vai falar de um assunto muito importante, que é os desafios de como você vai manter a gestão de uma clínica que está no começo, você que está querendo abrir um novo consultório, uma nova clínica. Então a gente vai ter dicas aqui de como você vai fazer o melhor caminho possível para isso. E com uma especialista da área, que é a Gleice Oliveira, professora Gleice Oliveira, que tem um trabalho de consultoria muito legal, especialista direto da Itália. Olá, Gleice! Bom dia, tudo bem? Tudo, e vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. É um grande prazer estar aqui com você, Gleice. Obrigado por aceitar o nosso convite. E você que está falando direto da Itália, Gleice, é isso mesmo? Sim, eu que agradeço a oportunidade. Eu moro aqui em Milão agora, então a gente tem uma diferença aí de 5 horas, por isso que é cedinho a nossa live. Não, perfeito, bacana, que bom. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é como que a gente faz uma gestão de uma clínica iniciante, o que ela precisa fazer realmente para ter um crescimento ali, sustentável, para ela realmente seguir o caminho das pedras, e fazer tudo certinho, Então, é um assunto muito importante que muita gente tem essa dúvida e claro que a gente vai contar muito com o seu apoio, com a sua experiência quanto a isso. Vamos lá. Eu sou publicitária da USP de São Paulo e eu sempre trabalhei com a parte de captação de clientes, de campanhas, até que um dia eu atendi uma clínica odontológica. E atendendo essa clínica eu percebi N dores, assim, não que em outras empresas não existam, mas uma falta de onde buscar esses recursos, essa ajuda. O profissional da saúde ele é muito solitário nesse sentido, ele acaba não compartilhando muito, não tem onde buscar esse auxílio. E de publicitária, de fazer campanhas, eu parti para consultora no sentido de ajudar mesmo uma clínica a se reestruturar, até porque um grande gap que eu percebi era a distância entre atendimento ao cliente, recepção, e parte clínica. Então muita coisa acontecia na recepção que a parte clínica não sabia e muita coisa acontecia na parte clínica que a recepção não sabia e acabava dando aquele monte de problema de agenda, de reclamação do cliente. Então não adiantava ter um doutor nota 10 com uma recepção nota 5, porque a clínica é a média da soma de todo mundo. Sim. E foi aí que eu comecei, investindo, olhando para essa carência que tinha no mercado e mudando meu foco de atuação totalmente para a área da saúde. Não, perfeito, maravilhoso. E até quanto a isso, eu também tive um tempo atrás até um bate-papo com um professor ali da São Leopoldo Mandic, a faculdade aqui de Campinas. Da área odontológica, médica. E foi legal porque ele falou, Gustavo, hoje, a grande maioria das faculdades até eles estão num curso lá, essa questão agora focando um pouco mais em gestão, mas antes, os profissionais, tanto da área médica, odontológica, não tinham um trabalho muito focado em gestão. Eles aprendiam toda a parte de especialização, a parte clínica, mas acabavam se esquecendo que eles iam sair dali e iam gerir empresas, que um consultório é uma empresa, uma clínica é uma empresa, e acabavam pecando nessa parte de gestão que a gente sabe que é fundamental nos dias de hoje. Então, ele até falou que realmente era uma tendência que agora, nesses anos próximos agora, eles teriam realmente um foco maior, até nas faculdades, nos cursos de graduação para a área de gestão, muito pensando para esse lado também. E aí tem dois desafios, Um é que quando a gente está na faculdade, a gente não tem cabeça para isso. Exato. Porque o profissional da saúde ele quer se formar na parte técnica, já é muita coisa desafiadora. Exato. Ali. Quando a gente leva algum conceito de gestão, acaba não sendo prioridade naquele momento. Depois vai fazer falta, mas naquele momento não é prioridade. E a segunda questão, que hoje abrir um consultório, uma clínica, não é tão simples como era há 10, 15 anos atrás. Hoje realmente exige bastante conhecimento. Como eu estava falando, abrir uma clínica ou um consultório, quando eu falar clínica, pensem, tanto faz, uma clínica ou consultório, eu estou dizendo um negócio próprio seu, tá? Independente do tamanho que você vai começar.
não é muito simples, porque antes bastava você abrir e ter um pouquinho de paciência, insistir um pouco, que você formaria a sua carteira, porque acabava tendo ali o seu networking, seus familiares, seus amigos e as próprias pessoas do bairro, e era suficiente. Hoje já não é mais assim. Hoje, num prédio, a gente consegue ter um prédio inteiro, só de dentista, só de médico. Num prédio você tem N nutricionistas, psicólogos. Então, a área da saúde cresceu muito. Antes a gente tinha poucos especialistas, as pessoas se deslocavam para ir até um especialista. Hoje é muito difícil a gente ter um doutor que não seja especialista em algo. Então, hoje, se você pensar, os meus amigos, todos os seus amigos, com certeza já tem médico, já tem dentista, já tem especialista e vão ter que trocar para você. E hoje nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer essa troca, né, a esperar você ser um profissional excelente. Então, abrir uma clínica hoje exige muito, muito conhecimento que antes não era necessário. Conhecimentos de marketing, conhecimento de vendas, né? Conhecimento de experiência do cliente, porque antes o paciente ele podia ficar em pé esperando. Hoje, se você deixar um paciente em pé, você vai ter uma reclamação no Reclame Aqui, né? Então, mudou completamente a experiência do paciente do que era antes para o que é hoje. E aí, eu queria que vocês, assim, se vocês estão anotando, desenha isso, sabe? Tira uma foto mental disso, porque isso vai te guiar durante toda a sua carreira aí. Não importa se um dia você resolver abrir uma loja de bolo, é a mesma coisa, tá? Se você resolver abrir qualquer negócio na sua vida, é importante você ter esse triângulo na sua cabeça. Todo negócio tem 3 pontas: produção, gestão e vendas. Por que um grande número de clínicas, de consultórios e de empresas não vão para frente no Brasil? Porque a gente acaba investindo normalmente em apenas uma ponta, ou investe em uma e outra mais ou menos, e a outra a gente nem dá conta. Então, esse aqui é o segredo de uma clínica duradoura: você entender que o seu esforço tem que ser dividido em 3 áreas. Vamos entender isso. Você se preparou para produzir e vai continuar se preparando durante toda a sua carreira, vai continuar se especializando e estudando sempre. Perfeito, porque assim, o paciente que chega até você, ele não tem dúvida que você resolva o problema dele, porque se ele tiver dúvida, ele nem chega. Então, resolver o problema dele é uma obrigação. Você é o profissional que ele está depositando a confiança dele, a saúde dele, né? Então, essa parte de produção, ela sempre tem que ser muito boa, senão você vai ter um cliente uma vez só, depois ele não retorna e não te indica mais, tá? Mas não adianta eu produzir muito bem, então eu ser um doutor muito bom, eu ser um especialista, eu produzir muito bem, se eu não souber cobrar por isso, que é a parte de gestão. Infelizmente, gente, eu vejo os colegas de vocês, a quantidade de clínicas que eu faço mentorias, que eu atendo os profissionais que me procuram. E quando eu vou olhar o financeiro, primeiro que já é difícil a gente ter as informações, né? São poucos os que coletam direitinho essas informações. Mas quando a gente consegue fazer um levantamento, muitas vezes está pagando para trabalhar, literalmente. Eu atendi uma ortodontista que a cada paciente que ela atendia, ela dava R$5 para o paciente ir embora, tá? Então, assim, chega no final do mês, a gente tem uma impressão que trabalhou muito, porque teve muito atendimento, teve volume, muita gente passando, você trabalhou pra caramba, mas não quer dizer necessariamente que você teve lucro, tá? Às vezes paga-se as contas, e já, nossa, legal, mas muitas vezes você está tirando dinheiro do seu bolso para manter o consultório e a clínica aberta, tá? Eu tenho que fechar? Não, não é isso, mas é entender quanto custa a sua clínica para produzir, porque na ilusão de, eu vou fazer mais barato porque eu estou começando, ou eu vou cobrar esse preço porque é o que cobram aqui no bairro, ou eu vou fazer isso porque me ensinaram que é só multiplicar por 3 o custo do laboratório. É nessa ilusão que a gente começa a se enroscar financeiramente, porque aí você vai colocando os seus recursos pessoais, você não tem como arcar com a sua vida pessoal, e aí vira aquele bolo, aquele desespero todo. Então, você pode produzir muito bem, mas você precisa entender
quanto custa a sua clínica, cobrar de forma adequada, ter pessoas que te ajudem. Não dá para fazer tudo sozinho. Eu entendo que não é fácil no começo, mas a gente precisa pensar com a cabeça do paciente. Quando eu vejo um doutor abrindo porta, lavando instrumental, marcando consulta, é um doutor de sucesso? É um doutor que dá para confiar na biossegurança? Né? É um doutor que eu indicaria para um colega? Ou é um doutor que eu venho só na emergência, que eu venho só porque eu quero pagar barato, que eu venho só quando eu não consigo horário nos outros? Então, você já começa fadado a não dar certo, porque depois não dá para mudar essa imagem lá na frente, entenderam? Então você precisa entender que assim, o que você tem de mais precioso é seu tempo. Você acha que você está economizando lavando um material, você podia estar atendendo um paciente. Ah, mas eu não tenho paciente para atender, então você podia estar trabalhando para ter pacientes, podia estar fazendo alguma coisa. E uma coisa que eu percebo, Gleice, tudo isso que você está falando, pode ter gente que está ouvindo aqui. Ah, mas isso deve ser problemas ali que um consultório pequeno passa, com uma clínica pequena, mas eu nos meus acompanhamentos, o que eu pego de clínicas que já tem às vezes 15, 20 anos ali no mercado, que tem esse processo mais, né, assim, fraco realmente de gestão. Tanto que até tem alguns clientes que falam, mas eu sempre trabalhei assim, né, deu certo lá atrás, e não é porque algo que deu certo lá atrás vai continuar, né, dando certo, você vai ter realmente uma realmente assertividade quanto a isso. Então é preciso evoluir e olhar para esse processo de gestão dessa maneira, né? Então, nossa, eu concordo plenamente com o que você disse. É que lá atrás, gente, a gente tinha uma margem de lucro muito maior na saúde. Os tratamentos eram muito mais caros. Quem é da área da odontologia, não sei se vai lembrar, talvez vocês sejam novinhos, mas o tratamento de ortodontia se pagava em dólar, né? Era atrelado ao dólar. Depois ele virou atrelado ao salário mínimo. Então, assim, era caro, era bem caro, tá? E não só odonto, medicina era mais cara ainda. Só fazia uma cirurgia plástica quem realmente tivesse uma excelente condição financeira, né? Então, antes a margem de lucro era maior. Antes, o profissional da saúde não investia em 3, 4, 5 especializações, ele fazia uma especialização. Hoje, o profissional da saúde investe em várias. Antes, você comprava um equipamento que durava 20, 30 anos. Hoje, você tem que investir em tecnologia o tempo inteiro, porque tudo muda assim muito rápido, né? Então, a margem de lucro que você tinha antes, você podia errar muito, não tinha problema. Antes, as empresas eram familiares, eram individuais. Hoje a gente tem a questão de sócios, né? Hoje você tem divisão de lucro. Então, assim, se você não trabalhar uma fidelização, se você não tiver o seu paciente ali num sistema de controle, de reativação, você vai gastar muito dinheiro para viver de paciente novo. Antes as pessoas saíam, indicavam e falavam, até porque a gente não tinha muito assunto, né? Então, assim, se reunia, você contava o que você fez na semana. Hoje, se alguém te indicar, você faz cantinho instagramável, você dá bombom pra pessoa, você premia se ela fizer uma avaliação, e mesmo assim, não é fácil. Suave. Não. Então, assim, não dá mais pra gente pensar com a cabeça que a gente tinha no passado. E, assim, gente, eu atendo muitas clínicas que estão fazendo essa mudança de gestão familiar, né, que estão passando a gestão para os filhos. Eu sei que não é fácil, mas elas estão sentindo isso na pele, que já não funciona como funcionava antes. Se a gente realmente não tiver uma comunicação, uma presença nas mídias, um investimento constante em estrutura física, em tecnologia, o paciente antigo até fica, mas não indica. Exato. E o novo não chega, né? Então a gente tem que sempre pensar nessas 3 pontas. Olha lá, você já produz muito bem. Agora você sabe que você precisa de gente para te ajudar, gente treinada, né? Não adianta só pegar a pessoa, botar lá e falar, vai fazendo. Gente treinada para te ajudar. Você precisa descobrir seus indicadores. Então, quantas consultas eu faço? Quanto de faltas eu tenho? Quanto custa para produzir? Ok. Mas eu tenho a terceira ponta, que se eu não trabalhar essa terceira ponta, minha clínica vai ser manca. Vai ser aquela clínica que funciona, mas que não dá lucro, tá? Que é a ponta de vendas.
Eu vou repetir de novo, não importa se é clínica, se é consultório ou se você aluga coworking, é a mesma coisa, tá? É a mesma cabeça que você tem que ter se você quer crescer, ok? Então a terceira ponta é vendas. Não adianta você produzir muito bem, saber quanto cobrar, ter gente para atender se o paciente não chegar. Não faz o mínimo sentido, o paciente tem que chegar. Ok? Então a gente precisa entender isso e precisa ter estratégia para isso, de captação, de reativação, de networking, de parcerias, seja lá a estratégia que você tiver. Pensem comigo, gente, se a gente fosse abrir uma loja de sapato, tá? Vamos abrir uma loja de sapato juntos. O que é mais importante na loja de sapato? Todo mundo pensa, é o sapato. Não é o sapato, gente, é o cliente. Exato. Porque se tiver cliente, o sapato você busca em qualquer lugar para ele. Mas você precisa ter cliente. Então, não adianta ter uma loja repleta de sapatos se eu não tiver uma boa vitrine, se eu não tiver um vendedor. A gente é assim, a gente tem uma clínica muito legal e esse foi um dos motivos, assim, de eu ter realmente mudado para a área da saúde. Dá dó de ver profissionais tão bons que eu já encontrei, juro, na minha vida, sem paciente. Você fala, não é possível, mas é porque ninguém encontra ele. Nem se a gente se esforçar, a gente consegue encontrar. Ele não sabe se vender, né, Gleice? Não sabe, não tem vitrine, não se expõe, né? E é bom pra caramba. Aí tem um monte de gente que não é boa, que eu brinco, né, que é picareta, assim, e que faz um barulho danado. Aí a pessoa vai primeiro pra esse, aí quando não dá certo, vai para você, mas aí já pagou, né? Já gastou, já tá revoltado. Aí você só pega pepino, só pega a bucha. Mas por quê? Porque as pessoas não conseguem te achar, nem elas se esforçando muito. Outra coisa que me dói muito, muito mesmo ver nas clínicas, e esse é um assunto que eu bato muito nos meus cursos, porque quando a gente pega a quantidade de pacientes que foram até sua clínica, que fizeram um orçamento com você, ou seja, você teve um trabalho de inteligência, desenvolveu o plano de tratamento, transformou isso num orçamento e a pessoa não fechou. Aí assim, gente, não é possível, sabe? A gente não é sorveteria, ninguém sai de casa para dar uma volta e passa na sua clínica. A pessoa que foi até você, ela tem um problema, ela tem uma vontade, ela tem um desejo, ela tem uma necessidade. Senão ela não iria. Ninguém acorda e fala, uhul, hoje eu tenho dentista, uhul, hoje eu vou no gastro. Não, ninguém faz isso, tá? Se eu escolho e se eu vou até você, é porque eu quero fazer. Então, se eu não fiz, a culpa é sua. Alguma coisa aconteceu, não foi encantador, não me senti bem, não senti confiança, você não soube negociar, não soube adequar, não soube parcelar, alguma coisa aconteceu. E aí a gente sempre fala assim, é o preço. Gente, pensa bem, sabão de pó a gente pode até testar outra marca, mas a nossa saúde não. Isso. Ninguém se arrisca. Sabe, se a pessoa não fechou com você, pode ser o preço, mas significa que o seu preço não está adequado ao que você propôs a ela. Ela não achou que vale tudo isso, o que você explicou. Entenderam? Mas não é porque o outro vende por R$10 a menos, não é isso. Mas é que ela já vem procurando preço de outros lugares, escuto sempre isso. Então, se o paciente já chegou procurando preço de outros lugares, a primeira coisa que você tem que perguntar para ele, antes de você gastar seu tempo, é o que você está procurando? Porque se você está procurando só um preço mais baixo, não é aqui. Vai procurar quem faz de graça, não é aqui. Agora, o que a pessoa está procurando é juntar preço com um lugar que ela consiga sentir confiança. Entenderam? E às vezes, gente, não é o preço, mas é a parcela, é a adequação. Então, se eu não juntar essas três pontas, a minha clínica vai sempre enroscando. Tem um mês que eu vendo super bem, porque eu fiz alguma coisa, eu me dediquei mais, eu tive uma indicação, ok. Aí depois 2 meses, 3 meses, com a venda lá embaixo, só executando. Ou então, eu até consigo vender, mas aí o paciente desiste, aí não paga o boleto, eu vou fechar as contas, não tem lucro, eu vendo muito barato. Então, eu preciso juntar todas as pontas. Tenho que produzir bem, tenho que estar firme na minha gestão, seguro na minha gestão, e tenho que ter esforço de vendas prioritariamente. Perfeito, Gleice, okay. E eu concordo, e até aliado a isso,
algo que eu percebo muito e até um calcanhar de Aquiles de muitas clínicas, muitos consultórios, né, de realmente nesse processo de vendas, né, principalmente de não ter uma gestão, né, dessa questão de vendas, né? Então, por exemplo, eu tenho um atendimento muito bom, eu tenho aqui um custo-benefício legal, mas ele não tem uma organização, ele não tem, por exemplo, um CRM, um funil de vendas, né? Eu falo para clientes meus aqui no caso, que ele vai gerando orçamento, mas ele acaba não tendo nenhum controle. Ele não sabe, por exemplo, quanto ele gerou de orçamento dentro daquele mês, por especialidade, né? Se o problema, por exemplo, eu gerei 30 orçamentos, faltando uma semana para terminar o meu mês. O que eu tenho no meu funil de vendas na parte de negociação? Esses orçamentos em negociação, eles não fecharam ainda por quê? Por preço, forma de pagamento? Então é necessário você ter esse entendimento, essa inteligência, né, nesse processo de vendas, né? Então, esse cliente, utilizando, por exemplo, o Controle Odonto, ele consegue ter esse relatório, né, detalhado. Olha, então eu tenho 30 negociações, 20 delas, o problema que eu não fechei ainda é preço, outras 10 formas de pagamento. Então vamos fazer uma estratégia adequada, entrar em contato com esse paciente que está ali falando de preço, vamos tentar de repente ver se a gente consegue, né, diminuir a margem, dar um desconto, ou ali na forma de pagamento, né? Puxa, faz uma entrada, o restante ali no cartão, num boleto, enfim. Você realmente ter estratégia para você converter melhor esses pacientes, né? Então só assim você vai realmente poder ter uma evolução, né, nesse processo de vendas. E tudo começa do pequeno, gente. Primeiro, de você dar importância para os seus orçamentos, tá? Então, de você entender que cada um é importante e não assim, esse não fechou, mas é porque ele não ia fazer mesmo. Esse outro aí não tinha perfil. É parar com essas desculpas, tá? Exato. Então, você precisa dar importância ao seu processo de orçamento. Segundo, da mesma forma que você não consegue fazer tudo, a sua recepção também não consegue, dependendo do seu tamanho. Então não adianta eu querer que uma pessoa atenda o paciente, faça cadastro, sirva café, limpe o banheiro, coloque o paciente para dentro da sala clínica, mande mensagem de aniversário, ligue para quem não fechou orçamento. Não dá. Não dá. Exato. E aí não dá, não tem como. E aí não dá, e aí a gente vai tirar qual tarefa? Todas as tarefas em que eu não estou com o paciente na minha frente. O que é óbvio, não tem nada de má vontade nisso. Ou se dá, faz mal feito, né, Gleice? Quando você começa a misturar coisas assim dessa forma, né? Imagine eu ligando para negociar com um paciente que está sentado, que está lá em casa e outro paciente sentado na recepção. O que está na recepção já começa a pensar, mas não fizeram assim para mim. Exato. Não me ofereceram esse desconto, não parcelaram desse jeito para mim, entendeu? Então não é uma coisa que dá para ser feita na recepção. Aí você começa a fazer um contato com alguém, normalmente via WhatsApp, porque ninguém atende telefone hoje, e aí o doutor tá gritando lá da sala porque precisa de ajuda com alguma coisa, a campainha tá tocando, o WhatsApp tá bombando lá de gente querendo marcar, desmarcar, remarcar, enfim, não dá. Então precisa ter visão comercial, entender o quanto o comercial é importante para sua clínica. Se eu abrisse qualquer tipo de negócio, a primeira pessoa que eu contrataria é um comercial, porque se não vender, perfeito, a gente não funciona, entenderam? Então precisa vender, né? A menos que você não queira, aí é diferente. Né? Sim. E eu coloquei essa frase aqui para vocês poderem printar, sabe? E guardar aí, olha, quem não mede não conhece. Então, quando eu pergunto assim, quantos orçamentos você faz no mês, quantos fecham? Gente, a maioria, e olha, que eu já atendi clínica no Brasil inteiro, de tudo quanto é tamanho, tá? São 16 anos fazendo isso. Aí eu pergunto assim, quantos orçamentos você faz por mês, mais ou menos? Putz, não sei. Mas seria bom a gente saber quantos você faz, quantos você fecha. Eu fecho quase tudo. Sempre nossa, essa. Eu ouço muito isso às vezes. Não é? Não, quase tudo eu fecho, todo mundo volta. Aí quando você vai levantar, a taxa de conversão é 40%. Exato. Aí você mostra pra pessoa assim, juro, eu já tive o doutor passando mal, assim, na minha frente. Você vê descendo na cadeira pelo Zoom, assim, sabe? Ô, Gleice, até teve um cliente que falou assim, quase tudo que eu lembro, ele fala, quase tudo que ele lembra, né, nesse caso. Os que eu lembro voltam. Óbvio que você esquece os que não voltam. Isso é natural, né? Os que lembram começam, os que não começam, você esquece. É óbvio. Então, se você não medir, você não vai conhecer, tá?
Ah, mas aí eu tenho que colocar lá no sistema o orçamento. Putz, que bom que dá para você colocar no sistema o orçamento. Você queria fazer aonde? Atrás do cartão de visita ainda? Sabe? Sim. É assim, ai, mas gasta mais tempo. Tá, mas é um trabalho muito Tempo importante. de qualidade, né? Porque depois, quando você for fazer o tratamento, já está no sistema. Você teria que inserir de qualquer forma. Se o paciente não fechar, já está no sistema, dá para alguém controlar, né? E se você pretende crescer, você vai ter outros doutores fazendo orçamento, você precisa saber o que eles estão falando, o que eles estão propondo. Então, assim, precisa medir, não é perda de tempo, pelo contrário, é ganho de inteligência e controle de qualidade do que está sendo feito, né? Aí quem não conhece, não controla. Então, como eu não sei quantos orçamentos passam, eu não preciso ir atrás deles, eu posso morrer feliz, né? Tá tudo bem, eu acredito que tá fechando tudo. Quem não controla, chuta. Acredito que estou fechando tudo, e quem chuta não faz gestão. Então, se a gente realmente quer gerir uma clínica, e hoje, se você quer ter uma clínica, você quer ter um negócio, você quer ser um empresário, não tem como, porque você vai ter que responder para o governo, juridicamente, contabilmente, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que responder pelas pessoas que estão lá dentro, tanto seus clientes quanto seus funcionários, então você vai ter um monte de responsabilidade. É muito diferente você prestar serviço para alguém que você chega lá, faz seu serviço e vai embora, e você querer ser um empresário. Querer ser empresário significa querer gerir uma empresa. Então, você é um empresário que trabalha na sua empresa, mas você é um empresário, tá? Perfeito. Então, qual é o segredo das clínicas de sucesso? Quantas vezes você responde isso? Porque para mim, perguntam direto. Não, isso é todos os dias, né? Todo mundo querendo encontrar o caminho do pote de ouro, o segredo, né? Esquece que não é um segredo, é um trabalho que você vai fazendo dia após dia, né, com detalhes, com processo de gestão que você vai alcançar sucesso. Não existe a mágica para isso, né, Gleice? Mas todo mundo prefere a mágica. E aí, assim, são ondas, tá? São ondas. Então, agora a gente está na onda do anúncio no Facebook e Instagram, né? Então, a gente acha que se colocar muito dinheiro lá, pronto, a clínica vai ter sucesso. Tá resolvido. Antes disso, era a onda do distribuir folhetinho na porta, né? Ligar para casa das pessoas, contando que você abriu e tal. Então, sempre tem ondas. São ondas que acontecem e a gente acredita que isso resolve todo o problema. Mas não resolve, gente, porque você até pode fazer uma boa captação, né? Mas se você não tiver um bom atendimento, todos esses leads morrem e você não consegue agendar ninguém. Você pode até conseguir agendar, mas aí depois não consegue trazer as pessoas. Aí as pessoas que vêm não são o seu perfil e ninguém fecha nada, ou quem fecha não paga, tem uma inadimplência monstruosa. Então, não estou dizendo que não dá certo o anúncio, estou dizendo que não é uma fórmula mágica. O segredo, se existe de uma clínica de sucesso, é uma clínica bem gerida. É uma clínica que consegue enxergar. Preciso trabalhar melhor o marketing, preciso trabalhar melhor o atendimento ao cliente, preciso trabalhar melhor o meu fluxo de caixa. É quem consegue enxergar e transformar. Então, eu consigo perceber que o meu fluxo de caixa não vai estar bem daqui a um mês, não hoje, não agora que faltou. Daqui a um mês, eu consigo perceber que a minha reativação está baixa, eu consigo perceber que eu tenho uma oportunidade de lançar um pacote, um serviço novo. Esse é o segredo. É quem consegue ter um bom controle para tomar boas decisões, decisões assertivas e decisões rápidas. Às vezes eu falo assim, vamos fazer então uma ação. Vamos pegar todo mundo que tem criança de X a X anos e vamos convidar para fazer uma festa do pijama aqui na clínica. Só o tempo para levantar e descobrir que já era, assim, passou um mês, ninguém consegue, já foi, entendeu? Então assim, não dá, porque você não consegue fazer nada, porque você está travado, porque você não tem informação, você não consegue achar suas informações. Vamos fazer um protocolo novo de quando o paciente tem que voltar e fazer uma prevenção. Vamos ver todo mundo que fez aquele procedimento. Não consigo achar quem fez o procedimento há X tempo. Então, essa inteligência faz com que a gente tenha que ficar pagando só para trazer cliente novo, porque a gente não tem inteligência para usar a nossa base de clientes atuais, ok?
Perfeito. Então, hoje, os desafios de gestão de quem quer começar uma nova clínica. Ai, mas ouvindo você falar assim, já desisti de abrir uma clínica. Não, pelo contrário, gente. Ter um negócio, eu sempre digo assim, quando você resolve ter um negócio, é como o castelo mágico da Disney, né? Então, você está construindo o seu castelo. É o seu lugar mágico que você vai construir com a sua cara, com o seu jeito, a sua decoração. Aquilo tudo vai respirar você, assim. Exato. Quem entrar lá vai sentir você em cada detalhe. Então, isso é muito incrível. Todo o resto que eu tô contando é porque a bruxa não entre no seu castelo. É para que você um dia não acorde de manhã e fale assim, caramba, para quem que eu entreguei a chave do meu castelo que nem eu tenho vontade de ir lá. Entenderam? Então, tudo isso é para que o seu castelo não exista só 2 anos, é para que o seu castelo não consuma a sua vida. Quantos profissionais da saúde que com um negócio próprio não conseguem tirar férias, não conseguem viajar, não conseguem ter final de semana, vão fazer gestão em casa, à noite, assim, não é para isso que você construiu seu castelo mágico. Óbvio que no começo a gente tem um tempo que a gente precisa investir mais, até a equipe está formada, até a gente tem um volume, tudo bem, eu entendo. Agora, profissionais tem 10 anos a clínica, 5 anos, 15 anos, não faz mais sentido, ainda está nessa loucura toda. A clínica já deveria ser seu castelo encantado. Tá bom? Então é para isso, para que vocês construam realmente um castelo encantado, não para que vocês desistam de ter o seu negócio. E então vamos lá. Quais são os desafios da gestão? O primeiro desafio é a administração de pessoas. Quando eu faço enquete lá no meu Instagram ou nos grupos do MBA, né? A gente tem um MBA de gestão e marketing de clínicas, perguntando qual o maior desafio hoje na sua clínica, é sempre esse, gestão de pessoas, tá? Esse hoje bate, sim, tá no top. Então, o meu primeiro conselho, não vou nem chamar de dica, o meu primeiro conselho, se você é profissional da saúde, você tem que gostar de pessoas, isso é óbvio. Do mesmo jeito que você gosta de cuidar de pessoas, dos seus pacientes, goste de cuidar dos seus funcionários. Se você colocar essa cultura desde o começo, os seus funcionários vão vibrar por você. Quantas vezes no curso, eu tenho um curso de atendimento de recepcionistas, né? Quantas vezes nos cursos de recepcionista eu pergunto assim para elas, se vocês pudessem pedir uma coisa só, uma coisa para o profissional que vocês trabalham, pediriam. A maioria fala reconhecimento, tá? Então, a gente precisa entender que essa equipe vai estar com a gente para a gente ser uno, uma coisa só, um organismo único. Não é você e um bando de gente para atender as suas necessidades. É todo mundo em prol do paciente. É todo mundo para que o paciente viva uma experiência única. Então, o seu funcionário é a pessoa que vai cuidar do seu bem mais precioso, que é o seu cliente, o seu paciente. Como é que eu quero que seja uma pessoa que vai cuidar do meu bem mais precioso? Então, acho que isso é o fundamental. Entender que você está colocando na mão dessa pessoa o que você tem de mais precioso. Trazer pessoas realmente adequadas e cuidar dessas pessoas para que elas cuidem dos seus pacientes. Isso é fundamental, né, Gleice, para o que a gente chama do encantamento do paciente, né? Não adianta somente ali o profissional da área clínica, né, o dentista, o médico, né, fazer esse trabalho. Todos os profissionais da clínica, os colaboradores, a equipe precisa, né, ter essa dedicação e ela só vai vir de fato se ele tiver, né, esse trabalho, né, do gestor ou do dono da clínica ali, que de fato, né, tem essa questão do reconhecimento. Né? Então isso eu acho que para toda a área o reconhecimento ele é muito importante para que você de fato vista a camisa, né? A gente tem muito essa frase, né? Você vestir a camisa da empresa, da clínica, e assim, para você fazer o seu colaborador, né, realmente ter esse processo, você precisa realmente ter dedicação a ele, né? Então passa muito por isso também, né? Antes a gente fazia marketing de empresas, hoje a gente faz marketing de pessoas. As pessoas não querem comprar de uma clínica, elas querem comprar do doutor, né? A mesma coisa acontece com vestir a camisa. Antes a gente vestia a camisa de uma empresa, porque a gente queria fazer carreira, a gente queria segurança.
Hoje a gente veste a camisa do profissional. Se eu acreditar em você, eu vou junto. Se eu não acreditar em você, não tem jeito. Se eu não te admirar, não tem jeito. Tá? Perfeito. Outro desafio importante são as contas a pagar e a receber, né? Se eu gostasse de número, eu não tinha ido para a área de biológicas. Você não precisa ser apaixonado por números, você só precisa inserir os números no sistema. Inserindo no sistema, o sistema consegue te dizer, vai sobrar, vai faltar, presta atenção aqui, mas a gente tem que ter o olhar para os números, não pode ignorar os números. Quando eu ensino como chegar no seu preço de custo, quanto custa, formar sua tabela de preço, eu sempre escuto isso. Não estou mais dormindo, preferia não saber. Gente, como assim a gente prefere não saber? É a sua realidade. Tá se enganando, né? O profissional ele se engana ali, né? Exato, porque assim, imagina uma clínica que tem ali 80% do seu faturamento vindo de convênio. Para uma clínica aguentar 80% de convênio, ela tem que ter um custo muito bem gerido, porque é uma relação ali bem complicada, né, de relação custo-benefício. Aí quando a clínica começa a descobrir isso, ela abre o olho e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, né? E dá aquele susto de como é que eu vou lidar daqui para frente. Não quer dizer que não dê. Você só precisa ter uma clínica adequada para isso. Você é uma clínica de convênio, beleza, tem muita clínica que fatura pra caramba, assim. Mas você tem que ter a sua realidade ajustada para aquilo, tá? Então, não tenha medo dos números. Tanto, Gleice, que a gente tem uma ferramenta aqui, que é o controle de apuração de resultados, né? Onde ali o profissional, e isso é importantíssimo, só que o que me espanta é de diversas apresentações que a gente faz aqui, às vezes o profissional chega, a gente começa a falar disso, nossa, eu não tenho isso na minha clínica, e às vezes clínicas, né, de tamanhos ali médios, até grandes, ela não consegue saber exatamente a lucratividade de uma especialidade, de um profissional, né? Então isso é algo realmente que às vezes assusta, por isso a importância de você ter esse controle, né, efetivo da gestão financeira, né? E um software como o Controle Odonto, ele facilita isso pro gestor ali, né, da clínica, porque ele já entrega, né, tudo desde que, né, você alimente isso, ele te entrega os relatórios, faz toda a apuração de resultados, custos da sua clínica, né? Então, muita clínica eu vejo aqui que acaba não se preocupando com isso. E aí depois, né, ver, puxa, por que eu não tô tendo talvez o sucesso esperado, né? Passa muito por isso, né? E aí vem do outro lado, eles falam assim, tá, daí eu descubro que essa especialidade não me dá lucro e eu vou fazer o quê? Eu vou dispensar o profissional? Daí eu descubro que o valor que eu pago pro profissional não dá para eu pagar. Mas e aí eu vou fazer o quê? Então, muito medo do conhecimento é esse, eu não saber tomar atitude depois. Agora eu tenho consciência, mas não sei o que fazer com isso. Exato. Né? Então, a importância do profissional hoje precisa ter conhecimento. E assim, gente, tem várias formas hoje. Hoje a gente tem muito conhecimento gratuito à disposição para pelo menos ajudar a despertar, né? O conhecimento gratuito ele serve para dar aquela faísca. Putz, preciso prestar atenção nisso. Ótimo, tá? A gente tem muito curso para te ajudar no que você não sabe. A gente tem portal onde fica informação. A gente tem hoje mentoria, consultoria, MBA. Então, assim, precisa buscar ajuda quando você percebe que você não consegue sair daquela sinuca ali. Nossa, cheguei no meu limite. Porque você é bom pra caramba num monte de coisa, mas no que não é, tem que buscar ajuda, né? Eu entendo muito de gestão e marketing, mas eu não sei fazer uma restauração e nem uma cirurgia. Então, cada um tem que buscar ajuda no que realmente precisa, né? Outra coisa importante, que aqui já foi falado muito, é o controle dos indicadores. Então, o que são indicadores? É como quando você pede um hemograma para o seu paciente. São aquelas referências, aqueles marcadores que você tem. Qual a sua taxa de faltas, de ocupação de cadeira, qual a sua taxa de conversão de pacientes, de inadimplência, de lucratividade. Esses marcadores vão mostrando o caminho que você está seguindo. Sua clínica está crescendo, se está empacada, se está caindo, a velocidade disso, onde você pode mexer. Então, como é que eu posso ter mais lucro? Onde é que eu posso mexer para ter mais lucro? Onde estão os ralos que eu estou perdendo ali a minha lucratividade? E tudo isso você consegue num relatório de software. Simples, muito simples. Desde que abasteça
as informações, né? Então, por exemplo, se o paciente desmarcou, tem que marcar lá no sistema que o paciente desmarcou. Não pode deletar, tem que colocar lá que foi desmarcado. Se o paciente entrou na sala, precisa marcar lá, entrou na sala, porque aí você vai saber o tempo de duração de consulta, tempo de ocupação de cadeira. Então, você vai ter que supervisionar as atividades da sua equipe. Não é contratar e deixar lá, tá? Lembra, o paciente é o seu bem mais precioso. Você tem que estar de olho. Então, de vez em quando, você tem que olhar o WhatsApp, você tem que olhar se precisa trocar algum móvel, se precisa trocar o uniforme, você tem que perguntar para o seu paciente o que ele está achando do atendimento. Você precisa supervisionar, não pode largar, tá? Esse é o papel de ser um gestor, de ser um empresário. Você precisa estar em todos os pontos da sua clínica. Você não tem que fazer tudo, você não tem que atender o telefone, mas você tem que supervisionar. Não tem que supervisionar o tempo inteiro, mas tem que supervisionar, tem que fazer reunião, tem que saber o que está acontecendo. Não pode se fechar dentro da sua sala, tá? A gestão comercial, que é a questão de que a gente já conversou lá na frente, da gente ter esse olhar para o comercial, de ter realmente uma pessoa para fazer isso, e a questão do marketing, porque, gente, o marketing é a estratégia de buscar o paciente, de se fazer visível, de como se mostrar. O comercial é a venda em si. Perfeito. Então a gente precisa ter as duas partes, tá? Tem clínica que já entende a importância do marketing e tem clínica que já entende a importância das vendas. Mais legal ainda é quem entende a importância do marketing, da venda, da gestão, da excelência de atendimento ao cliente, ok? Perfeito. E aí, para a gente terminar, um roteiro seguro. Acredite e foque no seu diferencial. Por que que eu vou começar um negócio novo? Porque eu acredito que eu tenho algo importante a oferecer, né? Porque você não é igual aos outros 300 mil. Não é mesmo. Cada um é diferente e é muito importante que o paciente consiga perceber essa sua diferença no ambiente, na equipe, no seu atendimento, na forma de passar um orçamento. Do mesmo jeito que eu falei lá no começo, é o seu castelo mágico? Busca pessoas que têm o seu estilo. Você não pode pôr para dentro do seu castelo mágico pessoas que não tenham os mesmos valores que você, tá? Elas têm que carregar a sua cultura. Saiba quanto custa a sua clínica para funcionar. Antes de abrir as portas, a gente tem que estar muito consciente quanto eu tenho que fazer aqui por mês e não ficar torcendo, esse mês vai dar, esse mês não deu. Correr atrás cada dia. O que eu preciso fazer para alcançar esse valor? O que eu tenho que fazer, tá? E você tem N ferramentas na sua mão. As pessoas que você conhece, o bairro onde você está, os lugares que você frequenta, a internet, a rede social, tem N ferramentas para fazer isso. Crie uma experiência diferenciada para os seus clientes. Quanto mais diferenciada, mais eles vão comentar, postar, indicar. Então vai ser uma indicação, uma captação gratuita. Não tem nada a ver com luxo, tem a ver com ser diferenciada. O que você é diferente? O que você quer colocar de diferente na sua clínica? Nunca pare de divulgar, mesmo que a sua agenda esteja cheia. As pessoas não podem esquecer que você existe. E se o cliente chegou até a sua clínica, ele deseja comprar. Então, se ele não comprou, o problema é você. Ok? Perfeito. Aqui tem um QR Code e tem os meus contatos. Se alguém ficou com alguma dúvida, eu me coloco à disposição.